chegamos ao 10º e último episódio desta primeira temporada desta série de drama e ficção científica, Silo, da Apple TV+. E este aqui é o nosso vídeo com impressões e comentários sobre este final de temporada. Lembrando a todos que nós temos uma playlist aqui no canal com vários outros vídeos comentando um pouco sobre os episódios anteriores. Então se você ainda não os assistiu ou não os conhece, dá uma passada lá. Lá Fora é um título que promete muito para este desfecho de temporada e sim, foi um bom episódio final e em minha opinião conseguiu superar o episódio 7, que até então era o meu favorito. Foi muito bom porque desenvolveu a história, revelou alguns segredos importantes e deixou um gancho incrível para uma próxima temporada. O episódio começa fazendo uma pequena recapitulação de eventos prévios importantes que se conectam com o momento atual da história. E então, nós vamos ver a Jules assistindo ao vídeo com a imagem do mundo exterior, e esta não é a primeira vez que este vídeo aparece no seriado. E a grande dica neste momento é que você observe que o vídeo apresentado, sempre com os mesmos pássaros voando na mesma formação e na mesma posição, é o mesmo vídeo que aparece no visor da primeira personagem a sair do silo, e também é aquele que aparece rapidamente na tela do refeitório, quando eles desligam o gerador momentaneamente ali por volta do segundo episódio do seriado. A ideia da Jules é usar o hacker para acessar o sistema de transmissão daquele abrigo de concreto para jogar aquelas imagens, as imagens daquele vídeo, nos telões para que todos possam vê-lo. E a personagem acredita que é direito das pessoas conhecerem aquela aparente verdade e que aquela aparente verdade é importante para a libertação daquele povo. E após uma sequência de fuga e quase sucesso, não só a transmissão falha, como a personagem acaba sendo capturada. E o disco rígido destruído com marteladas, inclusive da mesma forma que as lentes de amplificação, aquele invento da mãe da Jules, tinham sido destruídos. Chegando a aparecer inclusive como um protocolo de destruição, um modo de se lidar com as relíquias, de destruir as relíquias que são mais perigosas para aquela sociedade. E numa espécie de acordo de colaboração, em troca de simplesmente aceitar ir para a limpeza sem mais contestar e sem requerer uma audiência, a Jules tem acesso à sala de zeladoria e nós vamos juntos com ela. E ela percebe ali o esquema forte de vigilância social imprimido, impresso naquela sociedade. Percebe também que as suas chances naquela luta eram praticamente nulas, era uma luta bastante desigual. E ela ainda tem acesso também ao vídeo do suicídio, da morte do personagem George. E eu achei interessante terem justificado a morte do personagem, a morte do George, porque retirou dele uma camada de pessoas sem escrúpulos e fez a Jules intimamente redescobrir que ela não tinha se enganado quanto à retidão de coração do George. Foi, na verdade, demonstrado que ele teve uma espécie de morte honrosa. Este episódio nos deixa ainda com alguns ganchos interessantes sobre o desenvolvimento da história na próxima temporada. Temporada esta que já foi inclusive confirmada pela Apple TV+, viu? O primeiro destes ganchos é em relação ao destino do personagem Luca, que é aquele técnico de TI que estava apaixonado pela Jules. E diante do seu envolvimento com a delegada, ele acaba sendo condenado a 10 anos nos túneis de mineração. Eu sei que estes túneis eles foram citados algumas vezes nos episódios anteriores, mas nós não chegamos a vê-los ainda de forma direta. Porém, se você se lembrar daqueles mapas com os esquemas de construção do silo que estavam presentes dentro do disco rígido, você verá que existem essas estruturas outras que não foram exploradas, mas que são presentes sim na base daquela estrutura, daquele colosso de concreto. Estes túneis eles parecem se conectar a outras estruturas, pelo menos através daqueles mapas de construção, aqueles mapas de engenharia, e eu fiquei me perguntando se não seriam túneis outros provenientes de outros silos ou mesmo do mundo externo. Eu não sei, mas eu já pensei que estes podem ser, na verdade, até mesmo portas menos vigiadas e que a Jules, inclusive, que agora que a gente sabe que ela já saiu do silo, ou qualquer outro personagem, possa usar estas portas menos vigiadas para entrar e sair do silo, por exemplo, e ter um aliado ali, como esse personagem da TI, o Luca, seria algo muito importante.
Um segundo destino interessante é o do novo delegado Paul Billings, e nós descobrimos que não só ele assumirá o cargo de delegado, como também vemos que o Sims, que é o chefe daquela tropa do judiciário, sabe que ele tem a síndrome, que ele é portador da síndrome, e que ele usaria esta informação como forma de controle do personagem. Então o novo delegado será algo mais ou menos parecido com a juíza Meadows dentro dessa história. Duas pessoas em cargos de poder importante e submetidos à autoridade dos Sims como espécies de marionetes. Afinal, pessoas que possuem a síndrome, elas são proibidas de exercerem cargos importantes dentro daquela sociedade, e isso coloca em xeque tanto o Paul como sua família, sua esposa e o seu bebê. Um terceiro destino interessante, mas deixado totalmente em aberto, é o do próprio Sims. Se no passado, seu destino como sombra e sucessor do chefe da TI fica incerto, inclusive expressado isso de forma bem aberta, em palavras, o personagem agora tem uma sinalização de que tal posição será revista e talvez de forma favorável para ele. Também é verdade que não sabemos ainda a quais planos maiores a sua esposa se referira no episódio anterior. Eu fiquei com a impressão de que fosse algo bem maior do que simplesmente um cargo de comando maior dentro do silo. A impressão que me causou é de que seria algo que aponte mais para o mundo exterior do que simplesmente o estar confinado ali dentro. Em relação ao mundo exterior, algumas das nossas hipóteses se confirmaram. Hipóteses apresentadas aqui no canal, de formas assim bem aleatórias. A primeira delas é de que realmente existe uma manipulação de imagem. Eu lembro até que nós chegamos a supor que a manipulação pudesse acontecer no próprio visor do capacete das pessoas que saíam, das pessoas que iam para o mundo exterior. E que incrível descobrir que era ali mesmo. Revelando mais uma vez que a tecnologia sem fio existe naquele mundo e que existe sim um abismo entre as tecnologias reveladas e as tecnologias disponíveis para a população geral e aquelas tecnologias disponíveis especificamente para as esferas superiores de comando, como por exemplo para aquelas pessoas que estavam na equipe de monitoramento remoto na sala do zelador. Eu afirmo tratar-se de transmissão sem fio porque a imagem era gerada por um servidor dentro do próprio silo e projetada no visor do capacete da pessoa que estava no mundo exterior, Este servidor era acessado, é mostrado isso no episódio, por uma chave dentro daquele dispositivo vermelho luminoso, que nós já discutimos por aqui também, no vídeo anterior, inclusive. Some mysteries are best left unsolved. Outra hipótese que se confirmou foi de que as pessoas eram envenenadas e que por isso elas morriam um pouco depois de saírem do silo. Claro que nós ainda não sabemos exatamente como. Afinal, o mundo exterior parece mesmo ter sido super destruído, A paisagem é completamente arrasada. Então a gente não sabe se aquela paisagem é venenosa, é tóxica para as pessoas. Mas eu tenho uma outra hipótese. A minha hipótese atual é de que as pessoas são contaminadas pelo veneno no momento da desinfecção do traje, um pouco antes de saírem do silo. Pensa só, não faz muito sentido, já que você está indo para o mundo externo, você passar por uma desinfecção, Faria sentido se fosse o contrário, a pessoa vindo do mundo externo para entrar no silo ter que passar por uma desinfecção e não trazer algo lá de fora para dentro, mas o contrário, de dentro para fora, não faz sentido. E tal envenenamento não teria funcionado na Jules porque ela estava com a roupa melhor vedada por aquela fita de proteção. E a dica foi justamente o bilhete sobre confiar no material da equipe de abastecimento. E também a outra dica foi o foco dado à vedação gerada por aquela fita diferente, Toda hora a câmera foca na fita diferente. Por fim, também estávamos certos em supor sobre a existência de outros silos. Aquele número 18 presente naquele chaveirinho, naquela chave, parece realmente ser uma espécie de identificação numérica daquele silo. E eu fiquei pensando que o disco rígido, que também tinha esta numeração, pudesse ser uma espécie de backup do servidor principal e por isso teria tantas informações importantes. E também por isso teria aquela identificação do número do silo. E também por isso teria sido guardado, mesmo aos pedaços, pelo chefe da TI. Afinal de contas, você nunca sabe quando precisará de um backup. O gancho final do episódio nos mostra a Jules
andando naquele mundo desolado e com vastas opções de próximos passos, embora eu pense que são todos passos muito incertos. Na imagem, nem todos os silos são iguais, você percebe a existência de muitos outros silos, eu não parei para contar quantos, mas você percebe que nem todos são iguais, alguns possuem suas colinas de proteção quebradas, como se já tivessem sido manipulados, outros não possuem sequer aquelas portas de acesso, como o da Julius, né, o número 18 tá tendo, e outros, inclusive, sem portas de acesso, parecem mesmo desativados. E eu fiquei me perguntando sobre o que teria acontecido ali naquele mundo, no mundo externo, no qual se passa essa história, porque imagina só, seja lá o que tenha acontecido, deu tempo para aquelas pessoas, para aquela sociedade construir todas aquelas estruturas gigantes, né, e refugiarem pessoas lá dentro. E isso é estranho se você pensar em eventos rápidos, como por exemplo uma hecatombe nuclear. Outra coisa que eu também pensei em ataques nucleares é porque contamina solo, contamina água, enfim. Existem outras consequências que não seriam tão bem transpassadas, né, simplesmente com a construção de um abrigo de concreto no subsolo, né? Você teria que ter tido muitas outras medidas, enfim. E isso me fez pensar mais ainda na hipótese de que, na verdade, essa história do seriado seria uma espécie cruel de pesquisa social humana. Então isso é uma hipótese que para mim tem ganhado cada vez mais força. Eu confesso para vocês que eu não li os livros ainda, fiquei com muita vontade com este episódio final, eu fiquei com muita vontade de ir, correr, ler o livro para poder descobrir o que vai acontecer. Mas no outro lado da balança eu pensei que uma das coisas mais divertidas em assistir este seriado é justamente ficar elencando estas hipóteses e pensando, né, no que pode acontecer nos próximos passos. Foi muito divertido ter acertado algumas coisas, ter errado outras. Então eu acho que eu vou me manter neutro. Eu não vou atrás dos livros, eu vou esperar realmente a próxima temporada e vou acompanhando a história à medida que ela for sendo revelada através do seriado. Depois que o seriado terminar, eu recorro aos livros e vejo os detalhes a mais que ele possa apresentar, ou mesmo a forma como a história é tratada no livro, porque é muito comum que você tenha um seriado com uma representação de história bem diferente, né? Bem distante daquilo que foi central para os livros. E é isso, pessoal. Nos vemos muito em breve. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar este seriado conosco aqui no Jornada Inesperada. Agora, no mês de julho, nós temos dois grandes eventos, né? Temos o retorno da segunda temporada do seriado da Fundação, do Isaac Asimov. Eu também vou acompanhar e vou tentar fazer filmes, ou melhor, vídeos, né, acompanhando os episódios aqui. No final do mês nós temos o Oppenheimer, que para mim vai ser o grande filme do mês de julho. Então eu espero nos vermos muito em breve. Fiquem todos bem. Tchau.